como é que é a referência? Como é que é o projeto de um predicado verbo nominal? Eu vou ter uma ação. Nessa informação, eu não tenho somente a ação como um elemento importante, eu vou ter também o estado do objeto como um elemento importante. E aí, Thaís, eu apresento o estado do objeto justamente por causa dessas possibilidades em que meu estado pode estar relacionado a um objeto indireto. Normalmente com objeto direto, no entanto, tá? Isso aqui, o resultado para isso é um predicado verbo nominal com um verbo transobjetivo, ou seja, um verbo que requisita não somente seu objeto, mas um estado para esse objeto para constituir a minha informação. Belezinha? Belezinha? Vou me jogar. O que nós temos aqui? A classificação de um verbo, como eu indiquei para vocês no início da aula, a classificação de um verbo perpassa pela classificação semântica dos modos e tempos verbais, a classificação de concordância em número e pessoa, a classificação estrutural, primeiro a classificação da predicação, que é se é um verbo de ligação, se é um verbo transitivo, se é um verbo intransitivo ou transobjetivo, e a classificação estrutural, é a classificação da estrutura do verbo. Como é que vai se constituir um verbo? Qualquer palavra se constitui justamente com a base no que nós chamamos de radical. Seja essa palavra um substantivo ou um adjetivo, um advérbio, um verbo, qualquer palavra. Para substantivos, por exemplo, ferro. Ferro, ele está ligado a vários termos. Ele está ligado ao termo ferroso, ao termo ferragem, ao termo ferrovia. Um aluno olhou para mim e falou assim, ao termo tô ferrado, mas é mesmo nessa referência, ferrovia. Encontro aqui, em todas as construções, encontro um radical. O que é radical, portanto? É uma estrutura que vai se repetir na formação de novas palavras, levando esses termos ao seu universo, que é justamente o universo da palavra ferro, no caso aqui. Eu encontro, nem toda palavra, nem toda construção, no entanto, visualmente me apresentará o meu radical. É o que acontece com arvoredo. Arvoredo vem da palavra árvore. A palavra primitiva, a palavra inicial é justamente a palavra árvore. Mas no lugar do V eu tenho um B. Qual é o radical de arvoredo? É somente esse ar? Não, é árvore. Arvoredo, arbusto, eu tenho o mesmo, na verdade não é até o R não, por causa de arbusto, é até o arbo. Eu tenho o mesmo radical, mas veja que o radical de arvoredo é diferente na grafia do radical de arbusto, é diferente na grafia do radical de árvore, mas eu encontro o mesmo radical. Por qual motivo eu posso afirmar que é o mesmo radical? A diferença entre o O e o U é muito sutil. É só a ideia do fechamento da vogal. Fecha-se a tal ponto que muda-se ali a grafia do O para a grafia do U. Tá? Algumas confusões gráficas são decorrentes justamente desse fechamento. Como, por exemplo, quando você não sabe escrever possui. Possui vai ser com E ou com I? É melhor ter, Rose. Assim, o equívoco é sanado. Possui vai ser com I. Mas por que as pessoas confundem? Porque continue é com E. Que é o mesmo som. Aí você tem que analisar o processo de formação do termo, o processo de conjugação. O continuar termina com o A. Se um verbo terminar com o A, esse A na conjugação vai ser transformado em E. E possuir termina com o I. Se tem esse I no final, a conjugação vai ser realmente
concluir. E é uma regra. É uma orientação. Eu tenho que analisar como é que é a formação dessas construções para pensar num paradigma. O que é paradigma? Para evitar o silêncio constrangedor, novamente eu respondo. Paradigma é a mesma coisa que modelo, é a mesma coisa que padrão. Então, quando eles pedem para que vocês identifiquem qual é o verbo que segue o mesmo paradigma de X, ele está perguntando qual é o verbo que segue o mesmo modelo de X. Eu encontro aqui outras estruturas que vão constituir a palavra. É importante nós pensarmos que na formação de uma palavra, eu poderei apresentar somente uma noção de flexão ou uma noção de derivação. Ou composição, mas a ideia é de formar uma palavra nova, tá? A flexão não muda a palavra. A flexão muda o número, o gênero, o grau, o modo, o tempo, mas não a palavra exatamente. Por exemplo, menino. Se eu tenho menino, eu vou ter uma menina. Eu encontro o seguinte: menino e menina são a mesma coisa. Você encontra uma criança. A diferença entre o menino e uma menina básica é justamente a diferença de gênero. Eu tenho uma mudança de gênero, eu não tenho uma mudança do nome, é uma mudança do gênero conferido ao nome. Quando eu apresento meninos, meninos deixou de ser a ideia de menino? Não, só está com um número diferente. Quando eu digo aqui menininho, eu tenho a mesma palavra, não tenho? É a mesma coisa, só que é com um tamanho diferente. Nessas situações, eu não mudo a palavra, eu mudo a flexão. Eu posso mudar a flexão de número, de gênero, com os verbos de modo e de tempo e de grau, que é a ideia do tamanho. Para a derivação, para a formação de uma nova palavra, eu encontro, por exemplo, meninada. Já viram? Ah, toda meninada. Ah, meninada. Já viram? Nunca viu, não? Quando você diz que alguém é infantil, você diz que ela é toda a meninada. Aí reparem só, que é toda abobalhada. Aí vejam só, meninada é a mesma coisa de a meninada? Não. Eu mudei a palavra porque eu mudei o sentido, então eu tenho que ter uma palavra diferente. Meninada é um conjunto, é um grupo, eu tenho muitas crianças juntas. Meninada é a mesma coisa que menino? Não, é uma coisa diferente. Então, se é uma coisa diferente, é uma palavra diferente. Eu tenho formação de uma nova palavra. Para eu formar essa palavra meninada, eu conservo o meu radical e apresento aqui o ADA, que é uma estrutura que está depois do radical para formar uma palavra nova. Essa estrutura eu chamo de sufixo. Por que eu chamo de sufixo? Meni é o que é fixo. É o meu radical. E meninada, eu tenho um su. Su significa depois. Então, eu tenho um su que é depois do fixo. Eu tenho, portanto, a estrutura que depois do radical me dá uma palavra nova. Aí a palavra meninada, que eu tenho até que ver se o dicionário reconhece. Se reconhece ou não, é problema nosso. Quando a gente quer chamar uma pessoa de infantil, a gente chama de quê? A gente diz que é toda meninada. Ela não, porque eu nunca tinha ouvido falar. Não foi criança. Não nasceu na década de 80. A meninada, eu encontro aqui o meu radical. Antes do radical, eu tenho a estrutura prefixo, portanto, já que o radical é o fixo, o prefixo é o que está antes do radical. Quando eu incluo esse prefixo, eu mudo a palavra, não mudo? Mudo a palavra porque mudo o sentido da palavra. Beleza. O mesmo vai acontecer nessa ideia de ordenação, o mesmo vai acontecer com os verbos. O verbo, ele, no entanto, não tem processo de derivação.
ele vai ter processo de flexão. Processo de derivação é quando eu tenho uma construção, para estudarmos mesmo a estrutura do verbo, é quando eu tenho uma construção de um novo verbo com base num verbo anterior. Como, por exemplo, deixe-me ver aqui. Se eu quiser inventar o verbo desamar, o que é que eu vejo? Esse amar, que é meu verbo, e esse 10, que é a estrutura que está antes do radical. Qual é o radical do verbo amar? Am. Porque é essa formação que nós vamos visualizar na construção de todos os modos e tempos verbais. Esse 10 é justamente a ideia da retirada. Desamar é você estar sem amor, deixar, parar. Então, você tem uma ideia de interrupção. É o mesmo verbo? Não. Se não é o mesmo verbo, apesar de ter o mesmo radical, tem um processo de derivação. Belezinha? Belezinha? Posso ir, não é? No verbo, no caso dos verbos, eu tenho que conseguir visualizar qual é o meu radical para formar as palavras, as conjugações que virão após a primeira base do radical, que é justamente a identificação da família a qual o radical pertence. O verbo amar, portanto, por exemplo, quando eu quero construir as pessoas aqui do singular, eu repito o meu radical e agrego a esse radical as minhas estruturas seguintes. Se está depois do radical, essa estrutura é chamada de quê? De sufixo. Eu tenho dois tipos de sufixo. Um sufixo que me dá palavra nova e um sufixo que apenas flexiona a palavra. Eu encontro amar, eu amo. Me deu palavra nova? Não. Agregou uma informação, não agregou? A minha estrutura, a minha ideia do verbo amar, eu indico aqui que este verbo está no presente, que ele é um indicativo, que ele está na primeira pessoa e essa pessoa é do singular. Então, ele agrega uma informação. Está depois do radical, eu vou chamar de sufixo. Só que os sufixos flexionais de verbo ou de nome, eles são identificados como desinência. Só que desinência e sufixo são sinônimos. Quando é um sufixo de flexão. Vocês entenderam? Vou aqui apresentar um exemplo. Ferroso. O radical não é ferro? O radical é o meu radical que dá origem à palavra ferro. Oso aqui é um sufixo, não é? Esse sufixo, ele me dá uma palavra nova. Então, é um sufixo que eu chamo de derivacional. E esse sufixo eu vou chamar de sufixo flexional, porque eu não tenho palavra nova. O sufixo flexional tem uma outra nomenclatura. Eu chamo de desinência. Esta desinência, ou seja, este sufixo, é uma desinência que marcou para mim que eu tenho a primeira pessoa, que este verbo está no singular, que no tempo ele é presente e no modo ele é indicativo. A responsabilidade desta desinência aqui é marcar essas 4 condições do verbo. Belezinha? Belezinha? Em meninos, menininhos. Em menininhos, o que é que eu vejo? Eu vejo aqui um radical. Esse íon aqui, esse somente um i, não mostra para mim qual é o grau? Então, isso aqui eu vou chamar de sufixo, não vou? Esse sufixo, no entanto, ele está me dando uma palavra nova ou está flexionando? Está flexionando. Então, é um sufixo flexional. Sufixo flexional eu chamo de quê? Essa desinência, porque eu quero marcar para vocês o seguinte. Desinência é a mesma coisa que sufixo. A questão é que eu tenho sufixos que flexionam
e sufixos que derivam. A desinência é somente um sufixo que flexiona. Aqui deriva, o sufixo que deriva não pode ser chamado de desinência. Belezinha? Esse aqui, quando eu mudo de amo para amas, o que é que eu vejo? Uma palavra nova? Não. Eu vejo a mesma palavra com a estrutura que está depois do radical, portanto, um sufixo, mas é um sufixo que flexiona ou deriva? Flexiona. Se ele é um sufixo que flexiona, esse sufixo que flexiona a gente chama de desinência. Esta desinência marca para mim o quê? Que eu tenho um verbo na segunda pessoa. Que este verbo está no singular, ele é um presente e o modo é indicativo. Quando você conhece as desinências, você consegue, por tabela, conjugar melhor os verbos. Já deixa de ser um verbo. Se eu apresento amável, é um sufixo derivacional, porque amável é justamente um adjetivo. Ok? Bom, nós vamos conseguir identificar na estrutura que vai constituir o meu verbo alguns fragmentos de desinência. Desinência modo temporal ou desinência número pessoa. Por que é importantíssimo manter esse par? Porque eu não vou conseguir dividir. Quando houver, por exemplo, falássemos aqui, ó, eu encontro o meu radical. Mas qual é o pedacinho que mostrou para mim o número pessoa? Somente os. Esse pedacinho agregado, eu posso separar em um pedacinho que só vai passar a ideia de número pessoa. Mas tem que ser em par. Um pedacinho indicando duas ideias. O se me dá a ideia de quê? Se eu retirar esse se, eu tenho o quê, gente? O que mudou? O número pessoa? Não. O que foi que mudou? O modo e o tempo. Porque, afinal de contas, esse se aqui agrega para mim um valor de pretérito e um valor de hipótese, ou seja, de subjuntivo. Então, este pedacinho é uma desinência modo temporal, este aqui é uma desinência número pessoa. Sobra para mim, na estrutura de falássemos, por exemplo, essa construção. O que é essa construção? No verbo, todo verbo vai apresentar o que nós chamamos de vogal temática. O que é vogal temática? O que significa a palavra tema? Quando você vai fazer uma redação, você parte de um tema, não parte? Eu tenho ali um tema e a palavra tema me dá uma ideia de início, do pontapé para o meu início, tá? Eu tenho em todos os verbos uma vogal que constitui esta base do verbo. Em falar, por exemplo, antes de indicar falamos, eu tenho que saber a ideia do falar. Não tenho que saber? Esta construção apresenta para mim um radical e esse A, eu tenho neste A uma estrutura que que agregada a este radical me deu a base do verbo falar no caso. Eu encontro esta marca aqui que mostra para mim que há um verbo e esta aqui que marca para mim a qual família o verbo pertence. Eu tenho 3 famílias, uma com A, uma com E e uma com I. 3 conjugações. Sabem, quando vocês começam ali a estudar verbos, a professora dá um modelo com todas as conjugações de 3 verbos. O problema é que cada verbo tem muitas conjugações. Aí você já se sente bem cansado em decorar e não em aprender todas aquelas conjugações. Nós temos que iniciar o nosso estudo de verbo, de conjugação verbal, a partir do tempo que nós mais utilizamos. Qual é? Presente. Então, faz a montagem do presente, identifica qual é o radical do presente, quais são as desinências. E a partir desta apresentação, você vai amarrando os outros tempos e modos verbais. Este verbo, por ter este A, ele apresenta o que nós chamamos de vogal temática. Ok. Em falássemos...
encontro um radical, uma desinência modo tempo, uma desinência número pessoa. E este aqui eu vou classificar como uma vogal temática. Ela aponta para mim justamente a qual família o verbo pertence. Sabem a segunda pessoa do plural que ninguém sabe conjugar? Pois é. Como é a segunda pessoa do plural indicativo do verbo vender, do verbo partir e do verbo amar? Nós criamos um sistema para verbo. Nós criamos e está fundamentado ali na terceira série. Na terceira série, nós aprendemos ou copiamos a conjugação dos verbos. E começamos pela segunda pessoa do plural? Não, é da primeira pessoa do singular. Então, fica mais fácil o ritmo, né? Eu amo, tu amas, ele, e nós, e vós, amais. Aí fica bem mais rápido do que você ficar. Meu Deus, a segunda pessoa do plural. Mentira, não passa de lugar nenhum e fica lá empacado. Então, amar vai ficar amais. Vender, eu vendo, tu vendes, ele, nós vendemos e vós vendeis. Beleza. E o partir? Aí começou a falar devagar, de ir pra dentro. Por qual motivo? Eu parto, tu partes. Ó, reparem só. Como é que se escreve? Com IS? Ok. O que aconteceu? Reparem que, isso para vocês identificarem a necessidade do modelo e da percepção de qual é a pessoa, qual é a conjugação, na verdade, a qual o verbo pertence. Se é a primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação. Na primeira conjugação, eu conservo minha vogal temática e incluo a minha desinência. Na primeira conjugação, na segunda conjugação, eu conservo minha vogal temática e incluo a desinência. Só que na terceira conjugação, minha vogal temática é I. Se eu conservasse a vogal temática iria ficar como? Uma duplicação. Vai poder? Não.